uma breve recuperação aí de alguns fatos importantes na questão da anatomia. Bom, a aula de hoje vocês já estão na sessão 2.2. Hoje nós vamos falar sobre as assistências de enfermagem e afecções respiratórias 2. E nessa sessão do material de vocês, ele aborda basicamente uma patologia que é uma das mais faladas. Desculpa, eu falei 2.2, né? É isso mesmo, tá certo. Ele fala muito sobre a questão da pneumonia, né? Então, a insuficiência respiratória aguda, a pneumonia, elas estão aí e elas acontecem diariamente. Mas para que possamos entender melhor esta questão, nós temos que lembrar de alguns fatos que é importante. Eu falei 2.2, não, é 2.1, tá? E aí, nessa sessão do material de vocês, me fez recordar também algumas especificações do sistema respiratório, que são anatomia. Então, lembrar que, quando nós falamos da anatomia do sistema respiratório, ele vai constituir basicamente no quê? Na absorção do oxigênio, e isso vai se dar por conta do meio da inspiração e da liberação do dióxido de carbono, ok? E isso vai acontecer por conta da expiração. E para que ocorra esse fluxo de ar inspirado pelas vias aéreas superiores, que é composta pela cavidade nasal, pela faringe, laringe e traqueia. Então, as vias superiores ou as vias aéreas superiores são compostas pela cavidade nasal, faringe, laringe e traqueia. E também temos a via aérea inferior, que elas são compostas por quem? Pelos brônquios, pelos pulmões, pelos bronquíolos e alvéolos. Então, lembre-se, vias superiores, vias aéreas superiores, elas são compostas da cavidade nasal, faringe, laringe e traqueia. As vias aéreas inferiores são compostas por brônquios, pulmões e bronquíolos e alvéolos, tá? Não se esqueça disso. Onde ocorre essa troca gasosa? Onde que ela acontece de fato, né? Essa troca de gás, essa liberação do dióxido de carbono para o meio ambiente, ela vai acontecer chamado com o nome de alvéolo. Eita. Exatamente, hematose, tá? Então vamos começar. Nós temos então nas vias superiores a questão do nariz, né? Então o nariz ele é uma pequena porção que nós temos, que é externa, e uma parte dele é interna, né? A porção externa, ela pode ser considerada as narinas, né? E as aberturas externas por onde entra o ar introduzido para o sistema respiratório. O pessoal está chegando. E a cavidade, por sua vez, ela é subdividida em 3 passagens pelos ossos turbinados ou conchas. Então, tem lá o nosso nariz que é dividido aí. Depois, nós temos, então, os ossos turbinados, né? Que são os ossos que direcionam o ar inalado para o teto do nariz. O ar, então, ele é aquecido e entra em contato com os nervos sensoriais, que são responsáveis por detectar os odores e por induzir os espirros, a fim de fazer uma limpeza, né, das impurezas que entra no nosso nariz. Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Alguém tem algum problema respiratório aqui nessa sala? Ninguém quer falar. Vou continuar então. Depois dos ossos turbinados, nós também temos os seios paranasais, né? O que é os seios paranasais? São extensões da cavidade nasal e também pode ser dividido em 4 pares: seios etimoidais, frontais, esfenoidais e maxilares,
tá? Edvanete, quer perguntar? Quero, porque eu demorei, porque minha internet tá ruim, mas deixa eu falar, eu tenho asma. Você tem asma? Asma, tenho. Eita, se trata com o quê? Alênia? Alênia, Olha, acertei de há primeira? 20 e poucos anos. Só isso? Uhum, Nossa! só, Você faz alênia quantas vezes? Uma vez ao dia ou duas? 2, Duas. Ok. Você pega pelo SUS? pego. Mas Ah, agora não, agora eu tenho que comprar, tá em falta? tá em falta. E Agora eu compro 2 por 160, 170. é caro. É caro. É caro, mas esse é o de menos. O outro que eu tomei 15 mil. Misericórdia. Misericórdia. Então, Então, continuando. Depois dos seios paranasais, nós temos então a faringe, nós temos a laringe, temos a traqueia, temos os brônquios e bronquíolos, alvéolos e pulmões. Tudo bem até aí? Repetindo. Nós temos então nariz, ossos turbinados em formato de conchas, seios paranasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. Depois dos bronquíolos, temos os alvéolos e, por fim, os pulmões. Então, esta é a classificação, né? Lembrando que os pulmões, eles são órgãos elásticos, ele tem um aspecto esponjoso e ele é dividido em lobos, tá? O pulmão direito, ele apresenta 3 lobos, superior, inferior e médio. E eles são separados por pequenas fissuras dentro dele, tá? Que nós podemos chamar de oblíqua ou horizontal. E no caso do pulmão esquerdo, ele só tem 2 lobos, e esses lobos, então, estão lá divididos em superior e base, tá? O esquerdo e o direito, que por sua vez estão separados, né? Nós temos lá, então, um pulmão para cada lado. Cada um possui, então, uma ápice, e também que a ápice, sempre que vocês ouvirem o termo ápice, quer dizer a parte superior do pulmão, né? E a base é a região inferior deste pulmão, tá? A ápice, e também temos a face medial, que eu falei que é a parte média, né? Essa parte medial, ela está voltada para o mediastino, tá? Então, ela está bem próxima ali do coração. Bom, então já sabemos que nós temos 2 pulmões, esses pulmões, eles são subdivididos, o pulmão direito, ele é dividido em 3 lobos, superior, inferior e médio, e o pulmão esquerdo em 2 lobos, tá? Superior e inferior. Até aí, tudo bem? É importante vocês gravar essa questão do lobo, porque quando vocês forem fazer ausculta pulmonar, vocês têm os pontos certos para colocar, posicionar o esteto e fazer a ausculta, tá, gente? Além dos pulmões, nós temos um negócio chamado pleura, tá? A pleura, ela é uma membrana serosa que reveste os pulmões, e a pleura visceral, que é a pleura do tórax, tá? E temos a pleura parietal. Então, vamos voltar. Pleura. Elas são membranas serosas que revestem os pulmões, ok? Depois, nós temos 2 significados da pleura. Aliás, 2 tipos de pleura. A pleura visceral, que é a parede do tórax, tá? E temos a pleura parietal. Entre as pleuras, existe um espaço que nós chamamos de espaço virtual. Isso é preenchido com uma pequena quantidade de líquido seroso para que aconteça uma lubrificação entre o tórax e os pulmões. E dessa forma vai impedir um atrito entre o tórax e esse pulmão durante a inspiração e a expiração deste paciente, tá? E também temos um negócio chamado músculos inspiratórios. Quais são esses músculos inspiratórios que auxiliam na respiração? Diafragma e intercostais externos, que faz o auxílio da inspiração e expiração. Lembre-se disso, tá? Lembre-se também que o músculo diafragma, ele é um músculo que separa
eu falei músculo, né? Desculpa. O diafragma é um músculo que separa a cavidade torácica e da abdominal. Então, ele está lá dividindo essas duas cavidades, tá? E a sua função, por sua vez, desse músculo é ajudar no movimento inspiratório do paciente, tá? Então, durante a inspiração, o diafragma, o que vai acontecer com ele? Ele vai contrair, tá? E aí ele vai se mover para onde? Para cima ou para baixo? Para baixo. E dessa forma, aumenta a capacidade torácica de possibilitar uma expansão pulmonar. Então, o pulmão vai lá, o músculo desce e o pulmão enche, tá? E, por sua vez, nós também temos os músculos intercostais, que ele vai auxiliar na inspiração, juntamente com os intercostais paraesternais e escaleno. Nossa, agora complicou, né? Os músculos intercostais, então, externos, ele vai auxiliar na inspiração, juntamente com o auxílio dos intercostais parainternais e escaleno. E aí eles vão se mover para onde? Para cima. E desta forma vai dar mais espaço, então, para a nossa caixa torácica, tá? Tudo bem até aí, gente? Posso continuar? Posso ou não posso? Pode. Posso. Pode, Pro. Então, relembramos aí algumas coisas da anatomia que é importante. Lembrando da anatomia, nós também precisamos do auxílio de quem? Da fisiologia, né? Então, vamos entender aí um pouco da fisiologia pulmonar. O sistema respiratório, então, ele tem como finalidade, então, promover oxigenação para o nosso organismo, né? E as células de diferentes tecidos. Então, vai lá proporcionar oxigênio para todo mundo, manda O2 para todo mundo. Ok, isso vai fazer com que todos os tecidos tenham oxigênio e consigam exercer suas funções. Só um minuto. E aí, por sinal, nós temos que fazer o quê? Também a excreção do dióxido de carbono, né? Que são um resultado dos produtos celulares. Então, e esses gases, eles vão ser transportados pelo sangue circulante. Então, o arterial, ele é carregado em oxigênio e o sangue venoso carregado em dióxido de carbono, ok? Esses gases, então, são transportados pelo sangue em diferentes funções, tá? E o sistema respiratório, ele também tem várias funções, né? Então, sabemos que nós precisamos receber oxigênio e fazer a excreção do dióxido de carbono. Então, a função pulmonar, hoje, quando nós pensamos no paciente, ele precisa da função bem definida, funcionante, para manter uma ventilação pulmonar adequada, fazer difusão, transporte dos gases pelo corpo dele e controle e regulação do movimento ventilatório. Então, é tudo isso que está acontecendo no momento que nós respiramos, tá? E, por fim, vamos pensar, então, na ventilação pulmonar. Então, já sabemos toda a anatomia, tudo que é composto as vias superiores e inferiores. Sabemos que, na fisiologia, o objetivo é que esse pulmão capte oxigênio adequado e faça a excreção desse dióxido de carbono, e tudo isso vai ser transportado pelo sistema circulatório, seja arterial ou venoso, está fazendo um balanço. E a função de tudo isso é manter uma boa ventilação, promover difusão ao paciente, transporte de gases e manter um controle ou uma regulação no processo ventilatório do paciente. Quando nós falamos de ventilação pulmonar, consiste, então, do ar contido no interior dos pulmões ser renovado continuamente, né? Isso vai acontecer, pelo meio da inspiração e expiração, e isso tudo se compreende do que? Uma mecânica pulmonar, tá? E é necessário, então,
que haja uma concentração e uma expansão pulmonar adequada, tá? Com movimentos de subida e descida do diafragma. Então, ele está lá auxiliando nesse movimento ventilatório. A partir daí, nós temos que entender também que aumenta e diminui o diâmetro transverso, no caso do diafragma quando ele se contrai, ele também vai possibilitar, então, a expansibilidade desse pulmão. Isso vai fazer o quê? Uma elevação ou uma depressão também nas costelas. Então, as costelas também vão abrir e acompanhar o movimento dos pulmões, tá? O ar que flui de uma região de maior pressão para uma região de menor pressão, tá? Então, o ar, ele vai ter pressão o quê? Para ser expelido, e depois o ar que está entrando numa cavidade grande, tá? Na inspiração, a contração do diafragma e de outros músculos, né, o intercostal, por exemplo, ele então aumenta a capacidade torácica e diminui então a pressão. Lembre-se sempre disso, tá? Para o nível abaixo da pressão atmosférica, geralmente, tá? E na inspiração, os músculos abdominais e músculos intercostais internos, eles fazem um relaxamento e a cavidade torácica, então, diminui de tamanho e a pressão alveolar vai ficar mais aumentada, tá? E aí, acontecendo isso, fazendo que o ar flua para fora dos pulmões, o gradiente de pressão, que nós chamamos, né, ele é formado entre a cavidade torácica e a gravidade o quê? Da atmosfera. E isso possibilita, então, a entrada e saída do ar dos pulmões. E a distensão do tecido pulmonar. Além disso, essa pressão também, ela se faz necessária na distensão pulmonar e ela é determinada por uma medida que nós chamamos na literatura, quando vocês leem, ou em alguns termos, de complacência pulmonar, tá? Uma complacência pulmonar equivale mais ou menos 1 litro de ar no pulmão, tá? Aproximadamente, tá? Isso ocorre quando tem distensão pulmonar. Então, complacência pulmonar quer dizer que esse pulmão ele está recebendo adequadamente e exercendo adequadamente a sua função, que é captar e eliminar o ar contido dentro dele, tá? Até aí tudo bem, gente? Sim. Perfeito. Nas próximas, acho que na semana que vem, vou dar uma aula para vocês, que é uma aula sobre ventilação mecânica, né? Eu não sei se vocês têm a matéria de UTI, eu não tenho certeza. Mas, quando a gente fala de patologias e quando entra no momento de patologia respiratória, nós temos que entender dos parâmetros que que o ventilador mecânico dispõe. Então, nós vamos ter uma aulinha aí de ventilação mecânica, para eu explicar para vocês. Eu vou adiantar algumas coisas aqui, mas depois no slide vai ter lá explicando e uma tabelinha, tá? E depois também nós vamos falar bastante da questão da gasometria, um pouco à frente também, tá bom? Então, vamos lá. Quando vocês se depararem lá no setor que vocês forem trabalhar, né? Vocês vão terminar a faculdade daqui a um tempo, em dezembro, quando for em fevereiro, vocês vão arrumar emprego de enfermeiros. E aí você vai ser contratada para trabalhar numa semi-intensiva, onde tem pacientes com ventilação mecânica. E aí você olha lá para aquele monitor e fala, nossa, não entendo nada. Mas lá tem algumas abreviaturas. Por exemplo, todo o volume que é colocado no ventilador mecânico é para manter uma ventilação adequada para o paciente, correto? E aí nós temos lá um parâmetro que chama volume corrente. O que é isso? O volume corrente ele é identificado como VC.
ele é um volume de ar expirado após uma inspiração. Então, ele expira, inspira. Então, esse ar que ele expirou após a cada inspiração. E na respiração normal, é cerca de mais ou menos de 5 a 10 ml quilo peso. Então, isso quer dizer o quê? Que este paciente ele tem uma variância entre a expiração e a inspiração, tá? E é isso você vai colocar lá, aliás, vai visualizar lá no ventilador mecânico esse volume corrente, que está aí variando de 5 a 10 ml quilo peso. Nós também temos o volume de reserva inspiratória. Neste caso, no inspiratório, o volume de ar ele pode ser inspirado além do volume corrente. Isso vai dar cerca de mais ou menos 1.100 ml, aproximadamente, tá? Mas também tem algum prejuízo, pode estar diminuindo algumas situações tais como a obesidade, a ascite e na gestação. Então, o que acontece aqui? No volume reservado expiratório, se o paciente ele é um paciente obeso, se é um paciente que é uma paciente que está gestante, ou se esse paciente ele está com o abdômen distendido, isso vai prejudicar a respiração dele, e a respiração dele no momento expiratório fica diminuída. Então, ele pode ter algumas intercorrências enquanto à respiração dele. Agora, no volume inspiratório, é um momento onde ele está inspirando esse volume corrente para dentro dele. E aí, ele tenta compensar de um jeito ou outro. Então, você tem o volume corrente, você tem o volume de reserva inspiratório, você vai ter o volume de reserva expiratório e o volume residual, que é um resíduo que sobra de respiração dentro do pulmão, mas na verdade isso é como se fosse um plus para o paciente não colabar pulmão. Então ele tem lá uma reserva e para que quando ele tiver alguma dificuldade respiratória, aquela reserva venha suprir e não deixe ele entrar em sofrimento por conta da falta do oxigênio, tá? Todos esses valores, depois quando nós formos discutir a ventilação mecânica, vai estar lá e eu volto a falar dela também, tá? E agora também nós temos que pensar o seguinte: você, enquanto está fazendo a sua hematose, a sua troca gasosa, você está proporcionando ao seu corpo uma perfusão e está fazendo também difusão e transporte de gases, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que o desequilíbrio de algum desses fatores pode levar a algumas alterações bem importantes para o paciente no processo respiratório dele. Isso, lógico, vai estar comprometendo o suporte de O2 para células, tá? E os efeitos dessas deficiências de ventilação que o paciente pode apresentar, ou também de difusão, pode ocasionar o seguinte, uma hipoxemia. Então, se o paciente fizer uma hipoxemia, ele tem uma redução da pressão arterial, no caso, o O2, tá? E do PaO2. E na hipóxia, a redução desse O2 vai levar consequências importantes para quem? Para as células do nosso corpo. E também nós podemos ter um negócio chamado hipercapnia. O que é isso, professor? Aumento de CO2 no corpo deste paciente, tá? A hipóxia, ela pode ser classificada de algumas maneiras. Exemplo, a hipóxia hipoxêmica, ela é uma oxigenação tissular inadequada devido à queda do PaO2 ou da saturação de O2 deste paciente, tá? A PaO2, geralmente, ela tem uma queda acentuada quando a hemoglobina não está completamente, o quê? Saturada. Então, essa hemoglobina, ela está deixando de circular ali nessa corrente sanguínea, e aí a diminuição do PaO2 imediatamente cai. Nós também podemos ter a hipóxia anêmica. Ela é secundária
e acontece por conta da redução da qualidade dos pulmões, tá? Após uma inspiração máxima em torno de 5.800 litros, ml de litro que entra de ar no pulmão do paciente, isso pode estar acoplado ou associado a uma doença restritiva. Geralmente na atelectasia e a pneumonia pode causar uma hipóxia anêmica, porque ele não tem uma ventilação, um suporte ventilatório adequado, ele não está recebendo O2 adequadamente para manter as funções do corpo dele. Outra coisa que também é bem importante num processo respiratório são as doenças obstrutivas. O que nós temos de doença obstrutiva? O DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? E aí esses valores de inspiração e expiração, eles podem ser ainda pior no caso deste paciente e pode desenvolver, então, a hipóxia anêmica, tá? Uma coisa também que vocês vão ouvir falar muito, e quando for fazer a avaliação, o SAI de vocês, que vocês vão precisar, é a questão da perfusão pulmonar, tá? A perfusão pulmonar, ela é o enchimento do leito, aliás, do leito, isso, capilar com sangue, tá? Então, esse sangue, ele está sendo bombeado para dentro dos pulmões e vai pelo ventrículo direito, através da artéria pulmonar, e aí ele vai se dividir em dois ramos, o direito e o esquerdo. A circulação pulmonar, ela é considerada um sistema de baixa pressão e que a pressão sistólica na artéria pulmonar é de 20 a 30 milímetros de mercúrio, tá? E a diastólica de 5 a 10 milímetros de mercúrio. Isso vai possibilitar a variação na capacidade e da acomodação do fluxo sanguíneo pulmonar, tá? Então, é isso que está acontecendo quando o sangue sai lá do ventrículo direito e começa a percorrer o caminho em direção de realizar um negócio chamado difusão. Na difusão, é o momento onde está acontecendo a troca do oxigênio e do gás carbônico entre o ar alveolar e o sangue. A membrana do alvéolo capilar, ela é ideal para a difusão. Isso vai acontecer devido a uma larga área de superfície fina e branca que tem lá dentro desses alvéolos, ou próximo dos alvéolos, né? E neste momento é onde está acontecendo, então, a difusão, tá? Os gases que participam do processo de difusão, eles também possuem moléculas muito simples, tá? E que estão ligadas a outras moléculas também. E elas são capazes de se moverem livremente no organismo do paciente. Os movimentos dessas moléculas, que podemos chamar de linear, elas vai em alta velocidade quando ela quer se movimentar. Tá? Então, esse momento da difusão é o momento onde aconteceu, então, a hematose adequadamente, né? E aí nós temos que começar a pensar na questão das doenças. O que eu tenho de doença para um sistema respiratório superior? Vamos pensar um pouco. Alguém aqui sofre de um negócio chamado rinite? A Bia tem, porque ela tá espirrando aí e não quer falar comigo, né, Bia? Eu tenho. Eu tenho rinite e sinusite. Rinite e sinusite. Tá? Estamos no mesmo barco. Boa noite. Boa noite, seja bem-vinda. A Alessandra Patriota também, seja bem-vinda. E o bebê, tá chorando muito por aí, Alessandra? Nem quer falar. Pessoal, vamos lá, então. Vamos falar da rinite. Boa noite, professor. Boa noite. Tá bem, bebê, não tá chorando muito, não. Ai, que bom, isso é bom. Então, tá bom. Pessoal, a rinite, então, ela é um grupo de distúrbio que é caracterizado por conta de uma inflamação ou também de uma irritação das mucosas nasais, tá? Lembra que eu falei das conchas, então? Dos seios paranasais, a rinite está acontecendo ali, tá? Ela pode também ser classificada como uma origem alérgica e não alérgica.
pode ser infecciosa e pode ser também por questões imunológicas do paciente. Então, a rinite pode acontecer por estes motivos. No caso da rinite alérgica, ela é a forma mais comum presente na sociedade, tá? Ela é induzida, então, por alguns elementos que desencadeiam o processo alérgico, e isso vai acontecer por conta de poeira doméstica, fezes de ácaros, mofo, pelos de animais, o pólen da flor, a fumaça, tá? E essa reação inflamatória, ela é mediada por conta de um anticorpo que nós falamos que é um anticorpo do tipo IgE, tá? Que é a hemoglobina E. E específica, tá? E ela também pode ser classificada como intermitente, persistente ou ocupacional. Então, a rinite ela pode acontecer nesses 3 momentos, tá? No caso da rinite não alérgica, ela pode ser por origem infecciosa, ela pode também ser uma rinite viral, se for infecciosa, pode ser uma rinite infecciosa catarral, pode ser também por conta de difteria e sarampo também, que pode causar uma rinite, tá? Agora, quando não é infecciosa e não é alérgica, a rinite, nós dizemos que ela é uma vasomotora, é uma inflamação que é causada por alguma alteração brusca da temperatura, tá? A umidade do ar também pode interferir nisso, os odores fortes, a poluição, alguns fatores emocionais também, a ingesta de bebidas alcoólicas ou pode também desencadear esse processo alérgico, aliás, não infeccioso e não alérgico, mas pode desencadear um processo de rinite no paciente, tá? E também temos, então, a rinite infecciosa, ou ela pode ser aguda, ou ela pode ser crônica, tá? A rinite também acontece num problema imunológico, e ela pode ser inflamatória, tá? No caso, pode surgir diversas doenças como a lúpus, que nós falamos que é lúpus eritematoso, tá? E sarcoidose, que não é tão comum, mas pode acontecer. Mas o que mais acontece também associado à rinite é a questão da lúpus eritematoso, que pode dar um processo bem irritante para o paciente. Então, quando o paciente se mostra com uma rinite, ou nós, mesmo quando tem este problema, ela vai ser caracterizada por um sinal bem local e bem aparente, né? E vai ser por via superior, tá? E aí, é importante sempre fazer a lavagem com soro fisiológico, as vias aéreas, para que limpe e remova qualquer processo alérgico, infeccioso ou não, do paciente, tá? O tratamento da rinite vai depender muito, né? Geralmente o tratamento é realizado por medicações via oral, tá? No caso da rinite alérgica, o médico também pode solicitar alguns testes para ser realizado antes da terapêutica, né? E afastando outras causas da doença do paciente também. E temos também a nossa amiga sinusite, tá? Ou rinocinusite também é certo, tá? No caso da sinusite, ela também é definida como uma inflamação da mucosa, do revestimento das cavidades dos seios paranasais, né? Que no caso é a mucosa sinusal, e por vezes se entende as fossas nasais que o paciente possui, tá? Então a rinite ela vem também de um processo importante de inflamação da mucosa que está revestindo lá a cavidade dos seios paranasais. E aí o paciente fica com o rosto inchado, fica com coriza importante, e aí vai só dificultando mais ainda esse processo, né? E também temos que falar das vias inferiores, as doenças que acometem essas vias inferiores. Quais são? Quem são? Vamos lá entender mais sobre a questão.
É importantíssimo que, quando acontece, comumente acontece nas vias aéreas inferiores, quais as patologias que podem acometer os pulmões, no caso. Então, eu posso ter um paciente com pneumonia, eu posso ter um paciente com tuberculose, eu posso ter um paciente com insuficiência respiratória, eu posso ter um paciente com edema agudo de pulmão, eu posso ter um paciente com embolia pulmonar. Todas essas patologias que eu disse, elas estão associadas à questão do sistema respiratório inferior, tá? E aí, existe vários diagnósticos e tratamentos disponíveis para isso, tá? E aí, é importante neste momento a monitorização respiratória, para que o paciente não tenha esforço, o paciente fique tranquilo, e dessa forma você minimiza a gravidade do problema dele, né? É importante também, na questão respiratória, sempre realizar o exame físico, a anamnese desse paciente, né? Tem que ser uma anamnese minuciosa, tá? Minuciosa, desculpa. E a avaliação sempre constante da saturação de O2 desse paciente. É importante que esse paciente seja verificado o pulso, é importante que esse paciente faça um raio-x de tórax de perfil e também fazer a gasometria, colher a gasometria deste paciente para fazer um controle adequado dos gases dele e saber se esse paciente ele vai precisar de de um suporte ventilatório, tá? Agora nós vamos ter que falar, e não podemos fugir dela, que é a nossa amiga pneumonia. A pneumonia é uma das patologias que mais acometem os pacientes dentro da instituição hospitalar, como fora da instituição hospitalar. Lembrando que nós temos dois tipos de pneumonia. Nós temos a pneumonia adquirida na comunidade, nós temos a pneumonia adquirida no hospital, né? E também pode ter uma pneumonia de hospedeiro imunocomprometido e pneumonia por broncoaspiração. Então, neste momento é onde pode acontecer a pneumonia. E como que ela acontece? A pneumonia, ela é definida como um distúrbio respiratório caracterizado pela inflamação das estruturas do parênquima pulmonar, tá? O que é parênquima pulmonar? Alvéolos e bronquíolos, tá? E pode ser causada por agentes infecciosos, como as bactérias, vírus e fungos, tá? E também pode ser por agentes não infecciosos, como as secreções gástricas de aspiração, tá? Para os pulmões, é importante caracterizar 4 tipos: bacteriana ou típica, atípica e anaeróbica, cavitária e oportunista. Então, ela pode ser caracterizada desta forma, tá? A pneumonia, geralmente, ela se origina, vamos dizer assim, da flora bacteriana que o paciente já possui, que nós dizemos bacteriana normal, né? E ela está presente em pacientes cuja resistência, quando alterada ou a partir de uma broncoaspiração, ele pode então vir a desenvolver a pneumonia. Os pacientes em geral que apresentam essa doença, que nós dizemos subjacente, né, ou aguda, ou crônica que seja, ele vai ter um comprometimento das defesas também deste pulmão. Aí, dessa forma, como eu já classifiquei os quatro tipos de pneumonia que o paciente pode apresentar, né? No caso da pneumonia adquirida na comunidade, ela é uma infecção que se iniciou fora da instituição hospitalar, né? Porém, após 48 horas deste paciente, de internação deste paciente, é diagnosticado pneumonia nesse paciente. Tem alguma coisa certa ou está errado? Está errado. Então, eu posso considerar essa pneumonia como hospitalar e ele estando dentro do hospital? Não. Se a pneumonia aconteceu após 48 horas, esse paciente
aliás, desculpa, até as primeiras 48 horas, esse paciente ele já trouxe a infecção de fora. Então, é uma pneumonia comunitária, adquirida na comunidade, tá? Depois nós temos a pneumonia adquirida no hospital, dentro do hospital. E essa pneumonia, ela vem devido a algumas complicações que o paciente pode apresentar ou por algum prognóstico dele que não é bom. E assim, o tempo que pode acontecer de aparecer uma infecção hospitalar é após 48 horas de internação. Ponto, tá? Então, a pneumonia, ela pode ser comunitária ou ela pode ser hospitalar. Se for 48 horas de internação para trás, ele adquiriu uma pneumonia, então ele já tinha pneumonia e só começou a se proliferar mais, se estender mais. E no caso da infecção, a pneumonia hospitalar, ela acontece 48 horas após a internação desse paciente. É importante também saber que os sinais e sintomas que o paciente de pneumonia pode variar, tá? Isso vai depender do quê? Do agente etiológico que o paciente tem. Isso também pode ser uma condição subjacente do paciente? Sem dúvida, tá? E ela pode também apresentar se manifestar de algumas formas, gradual ou inespecificada, tá? O que é mais comum o paciente sentir? Febre, calafrios, dor pleurática, ele pode ter um agravamento na inspiração profunda dele, tosse, taquipneia, isso é o que vai acontecer com o paciente que está com pneumonia. Então, ele vai sentir bastante dor torácica também ao respirar, tá? É importante também, quando for avaliar esse paciente, realizar os estertores sobre as áreas de consolidação. Então, vai fazendo uma ausculta adequada destes pulmões, tá? O frêmito tátil aumentado, que no caso a vibração vocal, ela também pode ser detectada, tá? Por palpação. E a maciez e a percussão é o momento quando você está escutando e manda o paciente falar e o som emitido ele vai tornar-se a. Anasalado, ele vai ter um timbre bem alto. Então, quando você escuta o paciente, manda ele falar a, e, ele pode sair com um sinal de a, tá? Então, ele pode ter algum problema de percussão no caso da ausculta. E como que acontece a patologia, a fisiopatologia dessa doença? As estruturas que constituem as vias aéreas superiores, né? Então, ela tem a finalidade de fazer o que eu disse lá no começo da aula, de impedir que as partículas alcancem o trato respiratório inferior, que é estéril, né? E os mecanismos de defesa do organismo também vai fazer esse impedimento, né? E a partir daí, eles deixam de se repelir e conseguem remover, então, do organismo os agentes infecciosos, tá? A pneumonia também ela é uma resposta inflamatória por conta da invasão dos micro-organismos, ou pode ser também pela inalação de aspiração de corpo estranho. Para o trato respiratório inferior, ou micro-organismos presentes na circulação pulmonar, pode também levar um prejuízo pulmonar e levando, consequentemente, o paciente a desenvolver essa pneumonia. Por conta da inflamação, depois de um certo tempo, se não tratado, começa a ter secreção e vai piorando a questão ventilatória deste paciente, tá? O diagnóstico de pneumonia é realizado como? Como que eu consigo fazer isso? Lógico, uma avaliação das manifestações clínicas do paciente, a identificação e tentar identificar fatores ou condições que levou o prejuízo a esse paciente, né? E por meio de uma anamnese, então, uma história bem colhida deste paciente,
você consegue detectar a infecção desse trato respiratório. É necessário fazer o exame físico, uma radiografia de tórax, uma coleta de amostra de escarro, que é importante para ver se não é uma tuberculose também. A partir daí, é possível fechar esse diagnóstico, né? E o raio-x, ele te traz bastante subsídios para evidenciar essa questão, tá? O tratamento do paciente com pneumonia, logicamente, deve incluir uma administração de antibióticos adequada, no horário adequado, né? E quem é responsável por isso? Nós, enfermeiros, de saber se os nossos colaboradores estão fazendo as coisas adequadamente, tá? E quais as ações de enfermagem? Lembrar que a enfermagem ela tem que se basear na observação dos sinais e sintomas do paciente, fazer uma boa avaliação da função das vias aéreas, tá? Inclusive também das vias aéreas por conta de aspiração. E aí, a administração dos antibióticos prescrito e administrado na hora que foi pedido, né? Não adiantar nem uma hora e nem atrasar, tá? Para que esse antibiótico tenha um efeito satisfatório nessa pneumonia, certo? Perguntas? Por enquanto, não. Nossa, tá Perguntas. Vamos lá. Eu tenho. Oi, A pneumonia pode ser causada por conta de uma batida forte, alguma coisa assim, um trauma? se o paciente sofreu um trauma, ele tiver uma lesão pulmonar, ele pode ter um acúmulo de secreção e pode começar um processo inflamatório, sim, e desenvolver essa pneumonia, sem problema algum. Pode acontecer, Ah, entendi. tá É bom? que o meu esposo teve uma queda essa semana, de É. 6 metros de altura. E Misericórdia. aí mas assim, ele estava cortando uma árvore e aí os galhos seguraram ele. Aí não foi foi mais machucado, não quebrou nada. Se machucou bastante. Daí eu levei no médico. Ontem o médico, levei na quarta e levei ontem de novo, porque estava sentindo muita dor. Aí esse médico é até amigo meu, ele falou assim que poderia até, porque ele estava sentindo muita dor em cima do tórax do lado direito, né, onde ele teve a pancada. E aí ele falou assim que poderia gerar uma pneumonia. Sim. E ele já ia entrar com antibióticos e para caso viesse, não que teria, que ele tirou raio-x, tudo não estava. Mas como que ele está sentindo muita dor ao respirar, e ele escutou também, falou que não escutou nada de diferente, aí ele falou que poderia vir a ocasionar por conta da pancada, futuramente pneumonia. Daí ele já entrou com antibióticos por 7 dias para não vir acontecer. Ótimo. Aí eu achei estranho, entendeu? Eu achei estranho ele falar que... Eu ainda até questionei ele, mas uma pancada pode virar uma pneumonia? Ele falou assim, futuramente pode. Pode. Começa um processo infeccioso ali, onde teve o trauma. Uhum. Né? Enfim, e então a pneumonia ela vai acontecer deste modo, né, no paciente. Lembrar sempre da questão da pneumonia comunitária e hospitalar. Se essa pneumonia vem de fora, o que acontece bastante? Alguns hospitais têm um protocolo de quando admitir o paciente de fora, ele é colhido um suave do nariz desse paciente para ver se ele não tem micro-organismos, né? Lembrar que esses exames de suave, ele não tem um resultado rápido, então, enquanto não sair o resultado, o paciente se mantém isolado, né? Em algumas instituições acontece dessa forma, no SUS, obviamente, isso não acontece, mas seria a forma mais adequada para a prevenção dessas doenças, tá? Outra doença também que acomete o sistema respiratório, que é muito falado ainda, é a questão da tuberculose, né? Que nós falamos TB, né? A tuberculose, então,
ela também é uma doença infecciosa, ela é causada por um bacilo aeróbico, tá? Resistente. A forma deste bacilo, se apresenta em forma de bastonete, tá? E ele pode ser um gram positivo, que é um bacilo de Koch, tá? E ele tem esse nome porque foi um médico com o nome de Robert Koch, em 1882, que descobriu esse bacilo, por isso que ele ficou chamado de bacilo de Koch, tá? O bacilo, ele pode se reproduzir a cada 20 horas e pode persistir em lesões necrosadas e calcificadas por longos períodos. E aí, dessa forma, ele fica incapaz de reiniciar o seu crescimento, tá? Sendo dessa forma, ele vai ser classificado como primário reativo. Ele acomete principalmente o parênquima pulmonar, né? E aí, quando nós falamos desse parênquima pulmonar, ele também pode ser transmitido por outras regiões, de formas extrapulmonares, tá? Quando isso acontece, extrapulmonar, pode acometer as meningites, pode acontecer no paciente associado, ele pode, meninges. Ele também pode acometer os rins, os ossos e os linfonodos. Então, é muito comum você ouvir falar assim, paciente possui TB renal, porque o bacilo se alojou naquele órgão. Então, é comum o paciente desenvolver uma TB em algum órgão específico, por conta do bacilo que migrou para este órgão, tá? O que é ruim ainda, né, os principais fatores que contribuem para a manutenção ou talvez para o agravamento do problema é a pobreza, infelizmente, né? Os pacientes imunossuprimidos também, e isso faz com que a possibilidade dessa doença ela fique circulando na sociedade, tá? A transmissão, ela sempre acontece de uma forma imediata, de pessoa para pessoa e pelo ar, através de uma liberação de aerosóis primários ou talvez de gotículas microscópicas infectadas, né? E essas partículas também elas podem ficar suspensas no ar quando o paciente tosse, quando o paciente fala, quando ele espirra, ou quando ele canta, ou quando ele ri, tá? Pode também acontecer de forma menos frequente. A transmissão dessa forma indireta, ela é por meios de aerosóis secundários, tá? Neste caso, ela fica suspensa no ar, nos quais os bacilos, eles são expelidos no muco do escarro do portador, onde ele permanece por algum momento ou por algum, como que eu posso dizer, por algum tempo, envolvido também pela poeira, tá? O que é mais comum nos adultos, principalmente no sexo masculino, é em fase produtiva, resistente dentro dele, tá? Aliás, residentes dentro deste homem, tá? E ali ele vira um veículo de transmissão, tá? Um paciente que mantém a tuberculose pulmonar e está numa fase que nós chamamos de bacilífera, tá? Que é a fase da transmissão. Então, o paciente com tuberculose pulmonar, ele entra, então, nessa fase bacífera, e é o momento que ele está transmitindo o bacilo, né? E quando não tratado, então ele pode infectar uma média aí de 10 a 15 pessoas de uma vez só. Então é muito grande, tá? E uma vez que iniciado esse tratamento para tuberculose, a transmissão ela é interrompida após 15 dias do uso da medicação, tá? A via aérea, então, ela é o principal meio de contágio. Lembrar que a medicação,
após 15 dias de tratamento, ele já não transmite. Até os 15 dias ele tem que ficar isolado. E quando sair, colocar a máscara, Professor, a máscara só cirúrgica. uma pergunta. Pode perguntar. Desculpa interromper. Bem, eu trabalho no hospital e quando eu ia em salas de internação que tinha o pessoal com tuberculose, as enfermeiras me falavam o seguinte, que após entrar com a medicação já não transmite. Isso é Não. verdade? Mentira. A medicação ela só faz efeito satisfatório após 15 dias de uso. Entendi. O que você está falando aí? Eu falei, será que eu estou confusa ou é mentira das pessoas que estavam falando para mim? Nas literaturas, quando você pesquisar, você pode pesquisar o tratamento, ele só começa a ser efetivo após 15 dias de uso da medicação. Lembrar também que a medicação para tuberculose, ela é uma medicação que, como que eu posso dizer, que deve ser dose supervisionada. Então, esse paciente, ou ele vai até a unidade, ou ele vai receber a visita da equipe de enfermagem ou agente comunitário para administrar essa dose supervisionada. A tuberculose é bem parecida com a doença que nós falamos na aula passada, da hanseníase. São duas doenças que devem o paciente receber a medicação supervisionado por conta que esse paciente ele pode infectar uma população muito grande. Então, para evitar e quebrar essa cadeia de transmissão, o paciente tem que ficar isolado, tá? Sempre. Dúvidas até aí, gente? Não? Por enquanto, não. Da explicação tá joinha. Tá. Lembrar também que a tuberculose, existe um Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Então, todos os municípios têm esse serviço, e aí ele vai lá e vai ser tratado pelo Programa Nacional da Tuberculose, tá? Lembrar que esse programa ele foi criado lá na década de 90, aproximadamente em 98, e quem estava no Ministério da Saúde naquela ocasião era o José Serra, tá? E o propósito de tudo isso foi o quê? Fundamentar e promover o controle da tuberculose no Brasil, por conta que a tuberculose foi uma doença que acometeu muita gente, e muita gente foi a óbito, tá? E o programa ele foi criado justamente para fazer, então, a interrupção da transmissão dessa doença e também diminuir a taxa de morbimortalidade, tá? E aí, é primordial fazer a identificação também, o diagnóstico das pessoas rapidamente quando eles apresentarem algum sinal e sintoma, tá? Vai atender o paciente com tuberculose, máscara N95, sempre. O paciente vai sair do quarto e tem TB, máscara cirúrgica neste paciente, tá? Dúvidas, pessoal? Posso continuar aqui? Os sinais e sintomas, é importante também pensar o seguinte, eles são insidiosos, tá? E inespecíficos muitas vezes. Por quê? O paciente que tem tuberculose geralmente tem uma febre baixa, porém ele apresenta uma tosse bem reprodutiva e geralmente acompanhada de escarro, tá? É um escarro com muco bem purulento que o paciente expele, tá? E se isso tiver persistente há mais de 3 semanas, é importante colher 3 amostras de escarro deste paciente. Tá? Geralmente o paciente perde a fome, ele tem hemopetise e também sudorese noturna, tá? Fadiga, dor no tórax e perda de peso também ocorre no paciente com TB, tá? E como isso vai acontecer? Então, vamos supor lá, as bactérias, então, invadem a via aérea inferior desse indivíduo que está suscetível, né? Passa, então, a se multiplicar, no caso da tuberculose, ou o paciente ele pode
adquirir várias vezes a tuberculose, tá? Se ele estiver suscetível. Então, no caso, os bacilos, eles são transportados para os rins, ossos ou córtex cerebral, ou qualquer outra área pulmonar. Isso vai acontecer por conta do sistema linfático ou da corrente sanguínea, que pode levar esse bacilo para outro órgão, tá? No caso, a invasão do sistema linfático, ele está muito ligado à questão do sistema imune, tá? E neste momento, quando ele invadiu o sistema linfático, ele vai, então, ter uma resposta imunológica rápida, tá? No caso, se o paciente apresentar uma resposta imunológica, ele pode, então, ter neutrófilos e macrófagos ali, aliás, os neutrófilos aumentados e os macrófagos para fagocitar, então, essas bactérias ou também os linfócitos específicos para a tuberculose, onde, quando fagocitado, vai provocar a lise deste bacilo, a morte desse bacilo, tá? Ele vai fagocitar lá. Os macrófagos, então, eles ficam circulando os granulomas, as massas tissulares que pode aparecer por conta dos bacilos que estão vivos e mortos, tá? E aí também formando uma, vamos dizer assim, uma parede protetora, e é um tecido bem fibroso, onde vai impedir que esse paciente receba esses bacilos, tá? Então, a tuberculose, ela pode ter a fase primária, tá? Que é um momento onde existe uma cicatrização espontânea em torno de 6 meses. Esse paciente pode evoluir para uma tuberculose latente e também pode evoluir para uma tuberculose reativa. Neste momento, ele, então, está mantendo essa tuberculose quando não tratada, tá? Então, esse paciente ele vai ter uma cicatriz pulmonar. Quando todas as vezes que forem avaliar um raio-x dele, vão saber que ele teve este problema com tuberculose, porque ele pode perder uma parte do pulmão também, por conta da tuberculose. Outra coisa importante também é a questão do tratamento, né? O tratamento para tuberculose é um tratamento bem longo, ele demora em cerca de 6 meses, tá? E pode chegar até 1 ano. Caso o paciente, aliás, o paciente ele deve ser convencido e lúcido do tratamento que ele está realizando, sempre, tá? O tratamento para a tuberculose, ele vai ser uma associação de medicamentos, tá? A medicação utilizada geralmente para a tuberculose é a isoniazida e a rifampicina, tá? Essas drogas, elas são combinadas em cápsula, tá? Que nós dizemos que é cápsula bactericidas. E uma terceira droga, o que o médico também pode associar, uma rifabutina, ele pode associar uma rifampicina e uma pirazinamida. Uma dessas 3 drogas pode ser associadas, e em alguns casos também o paciente pode fazer uso do etambutol também. Ponto. Isso vai acontecer por um esquema básico de tuberculose que o paciente pode, aliás, o paciente não, o médico pode tratar, tá certo? Pessoal, vamos fazer um intervalinho, daqui a pouco voltamos? Sim. Na próxima parte, eu vou falar sobre a insuficiência respiratória aguda, que ela vem acompanhada. Aí nós vamos falar do edema agudo de pulmão e da embolia pulmonar. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É só. E aí terminou a aula. Tudo bem? Então vamos direto pro... Quer ir direto? Pode ser também, sem problema. Mas aí você não vai ficar até 11 horas com a Verdade. gente. Vocês querem ficar até às 11? Estão com medo? Claro. Não. Vamos direto, mas é sempre até às 11, tá, bebê? Que hoje é sexta, mas a gente não vai sextar por causa do Covid.
Ah, bom, mas você está com maldade no coração, tô sentindo. Claro que não. Maldade no coração é essa, pessoa. Vamos engatar isso aí, já engata a segunda e a gente já vamos termina vamos. o negócio. Vamos sim. Já facilita até para você. Eu não tenho problema, estamos em casa. Deixa eu só pegar um copo d'água, gente, só um minuto. Peraí. Vai, gato loiro maravilhoso. Voltei. Pronto. Vamos lá. Insuficiência respiratória aguda. É muito comum também vocês encontrarem esse diagnóstico no hospital, tá? A questão da insuficiência respiratória aguda, ela é classificada como IRA. Então, quando vocês virem lá a abreviatura IRA, significa insuficiência respiratória aguda. Ela é definida por conta de uma deterioração súbita que acontece lá nos pulmões. Isso vai acontecer justamente ou potencialmente na troca de gases. Então, o paciente, neste momento que ele é diagnosticado com insuficiência respiratória aguda, é um momento onde ele está tendo uma dificuldade muito grande na questão da troca de gases, tá? Isso faz com que ele retenha mais gás carbônico e não tenha oxigênio adequado para manter as funções do seu corpo, tá? Para pacientes que possuem uma gasometria basal dentro da normalidade, que é o nosso caso, a insuficiência respiratória aguda, ela pode ser determinada por dois meios. Pela análise de gases, né, no sangue arterial, e aí quando é analisado o sangue, no caso a gasometria, vai ser avaliada a pressão parcial de oxigênio, o PO2 do paciente, que deve estar em torno de 50 milímetros de mercúrio, tá? Ou um pouco menos. E também vai ser avaliado a pressão parcial de dióxido de carbono, que é o PCO2, e ele deve estar maior que 50 milímetros de mercúrio. E o pH menor que 7,35, tá? É classificado também como insuficiência respiratória hipossêmica aguda tipo 1, insuficiência respiratória hipercapênica aguda tipo 2, ou também insuficiência respiratória combinada hipossêmica e hipercapênica aguda tipo 1 e tipo 2. Nossa, vários títulos, né? Mas resumindo todas elas, insuficiência respiratória aguda, para não confundir. Quais os sintomas que esse paciente pode apresentar? Ele pode apresentar manifestações clínicas que estão associadas às doenças adjacentes e dos fatores principantes, tá? Por conta do grau da hipoxemia que ele pode estar desenvolvendo, ou por hipercapnia, ou também desenvolvendo uma acidose. Essas questões, acidose, alcalose, eu vou discutir com vocês no exame de gasometria para vocês entenderem, e depois nós vamos fazer uns exercícios para entender bem a questão da acidose e da alcalose e fazer a leitura dessa gaso, tá, gente? O paciente, então, ele vai apresentar uma dispneia, uma sinose. Né? Mas ninguém sabia. A gente só soube porque a Raquel falou. Peraí. E tem gente falando aí no trânsito. Tem gente falando no trânsito, olha isso. Além da inquietação, o paciente também pode
apresentar uma confusão mental e também ansiedade, delírio, taquicardia. Neste caso, o paciente que está com uma dificuldade de fazer essa difusão adequada, ele pode também estar fazendo uso da musculatura acessória para respiração, então ele está bem ofegante, né? E esses são os sinais que está apresentando um paciente com insuficiência respiratória aguda, tá? Esses sinais e sintomas, eles também podem se agravar mais e precisar de um suporte ventilatório. Quando nós pensamos na fisiopatologia deste paciente e também no diagnóstico, nós temos que pensar o seguinte: na fisiopatologia, então a insuficiência ela vai acontecer por conta de uma incapacidade de alcançar a oxigenação adequada. Ponto. Isso é resultante de um transporte anormal de oxigênio para dentro do corpo. Quando nós pensamos num transporte inadequado de oxigênio, nós temos ali, instalado ali, um problema de doença parênquima pulmonar, ou também com ventilação alveolar aumentada neste momento, tá? As causas mais comuns para a insuficiência respiratória aguda são a síndrome do desconforto respiratório agudo, a obstrução aguda das vias aéreas, pneumonia pode levar um paciente a ter uma insuficiência respiratória, ele pode ter um derrame pleural, ele pode ter uma telectasia, ele pode ter um edema pulmonar cardiogênico, esse paciente pode desenvolver uma insuficiência respiratória por conta de um pneumotórax, por conta de uma hemorragia alveolar, por conta de um infarto pulmonar, por asma, por doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC, e também por uma embolia pulmonar. Então, todas essas patologias podem levar a essa consequência da insuficiência respiratória aguda, tá? A insuficiência respiratória hipercapênica aguda tipo 2, por exemplo, ela é também conhecida como insuficiência ventilatória, tá? Isso vai se caracterizar por quê? Porque a ventilação alveolar inadequada, com acentuada elevação da pressão parcial de dióxido de carbono e prevenção relativa de oxigenação, vai levar o paciente, então, a ter uma hipoxemia, tá? E isso vai fazer com que exista uma diminuição na pressão alveolar. E aí começam os problemas deste paciente, tá? O tratamento que deve ser ofertado para este paciente, o tratamento de insuficiência respiratória, sempre vai ser tratado esse paciente como uma gravidade e um risco muito grande para a vida dele. Existe também precisa ter uma intervenção imediata da equipe que está cuidando deste paciente. Se for um caso de emergência, lembrar que o estabelecimento das vias aéreas dele é primordial, tá? Lógico, sempre utilizando as técnicas adequadas para se alcançar um método adequado para ventilação invasiva e não invasiva desse paciente. Outras medidas necessárias, que é importante para esse paciente, é a questão do monitoramento dos sinais vitais, da saturação de oxigênio deste paciente. Pela gasometria, é possível também fazer a correção do desequilíbrio ácido-básico deste paciente e as alterações do pH, que pode agravar a hipoxemia deste paciente, tá? Esse paciente também vai ter que ser avaliada a questão do equilíbrio hidroeletrolítico dele, tá? E as funções cardíacas desse paciente também deve ser observada, tá? Em qualquer situação que possa vir a ocorrer, a equipe de enfermagem ela deve estar preparada para agir e atuar imediatamente com esse paciente, né? Para que ele não venha ter esse agravamento, sempre ficar atento às ações, como esse paciente está se comportando nos sinais vitais que ele foi avaliado. Agora, se teve essa descompensação, é importantíssimo esse paciente ser avaliado pelo médico e seguir para a unidade de terapia intensiva. Ponto, tá?
E depois disso, nós temos que pensar também no edema agudo de pulmão. Outra patologia que é muito falada, e o paciente apresenta, e aliás, vários pacientes apresentam essa patologia, né? A questão do edema agudo de pulmão, ela é um acúmulo anormal de líquido e no compartimento extravascular, tá? Dos pulmões. Lembra que eu falei que existia um espaço entre a pleura, enfim, e os pulmões? Ali pode acontecer um acúmulo, tá? Esse tecido pulmonar, no caso o espaço alveolar, ou ambos também pode acontecer. Quando o paciente é diagnosticado com edema agudo de pulmão, é considerado uma condição grave para esse paciente, né? E isso pode colocar o paciente em risco de morte, em risco iminente, tá? As consequências do edema pulmonar, ele pode ser variável e pode ter uma gravidade importante. A magnitude do volume desse edema também vai contribuir para um possível óbito do paciente se não tratado adequadamente. E isso também está ligado à questão da difusão celular, tá? Decorrente do quê? De uma menor difusão de oxigênio para as células trabalharem. Em geral, o edema agudo de pulmão, ele é secundário, é uma causa que é bem conhecida e pode também levar o paciente a desenvolver crise hipertensiva, pode levar o paciente a desenvolver um infarto agudo do miocárdio e uma insuficiência cardíaca, tá? Aguda. E faz também uma estenose valvar com agravamento de regurgitação. Então, ele começa a ter ali um problema bem importante cardíaco associado a esse edema agudo de pulmão, tá? Os sinais e sintomas mais presentes e comum é a questão dos sinais de edema agudo de pulmão. De forma súbita, ele vai ter uma dispneia muito intensa, ele começa a apresentar cianose das extremidades, crepitações na ausculta, pode acontecer de você auscultar, expectoração de secreção rosácea, aliás, na coloração rosácea, uma ansiedade, uma angústia, uma sensação de cansaço, são também características e sintomas que o paciente pode apresentar. Pensando na fisiopatologia dessa doença, nós podemos pensar numa questão do quê? Do aumento do volume do líquido intersticial que ele tem, decorrente do quê? Do aumento da pressão capilar, que é um aumento vascular efetivo e obstrução venosa, ou também por redução da resistência arterial, desculpa. A questão da resistência também, da pressão coloidosmótica, também pode acontecer, que é o que é isso? É uma perda ativa ou perda da produção de proteínas plasmáticas, tá? Olha quanta coisa vai acontecendo, né? E, além disso, esse paciente ele tem um acúmulo de líquido no espaço extracelular, tá? E isso prejudica, então, muito a questão respiratória desse paciente. E o extravasamento de líquido de interstício dos alvéolos também pode acontecer, tá? E dessa forma, acontecendo esse acúmulo de líquido, esse paciente, então, vai se tornar um paciente congesto, que aí nós dizemos que ele pode ter uma congestão pulmonar sistêmica, e se ele tem essa congestão, esse paciente ele pode evoluir para uma outra patologia, que é muito conhecida, que é a insuficiência cardíaca, né? E aí ele tem um ICC. Ele tem uma insuficiência cardíaca congestiva. Então, este é um grande problema do edema agudo de pulmão. Quando não bem tratado, ele pode levar prejuízos cardíacos para outro órgão, no caso, tá? O tratamento que deve ser realizado para esse tipo de paciente, então, obviamente, a correção, né? Estabilização
do quadro clínico dele e tentar manter um equilíbrio ventilatório adequado também. Neste caso, como ele tem acúmulo de líquido, é muito comum o paciente, na prescrição dele, constar diuréticos, né, para reduzir esse volume, esse excesso de volume, né, e também, como ele pode também gerar uma hipotensão algumas vezes, tá? É muito também comum associar essa questão do diurético ao uso de vasodilatadores sistêmicos, inibidores de enzima de conversão de angiotensina, né, que pode ser algum antihipertensivo, se caso precise. O oxigênio deve ser ofertado 24 horas, né? Agora, se o paciente está fazendo uma hipotensão, é muito comum o médico entrar com algumas drogas vasoativas, como dobutamina, dopamina, noradrenalina, para manter essa pressão adequada. A ventilação não invasiva ou intubação, ela vai acontecer se caso necessário. A ventilação não invasiva, ela consta da nebulização contínua, de uma máscara de Venturi contínua. Agora, se for uma ventilação por intubação, tubo orofaríngeo, e intuba o paciente, ele vai ficar sobre ventilação mecânica, tá? É isso que acontece. Enquanto enfermeiros, é importante sempre supervisionar a equipe, manter o decúbito elevado e o repouso no leito. Esse paciente ele deve estar monitorado. Se não tiver monitorado, os sinais vitais dele é importante ser verificado a cada 15 minutos, tá? E a estabilização da saturação de O2 também deve ser observada. Observar também neste paciente a questão da evolução de edemas, se possível, fazer a mensuração do peso diário deste paciente e a circunferência abdominal deste paciente. Observar também a questão do débito urinário deste paciente, onde deve ser verificado em cada plantão. Se esse paciente estiver na UTI, vai ser realizado, então, o balanço hídrico dele e saber se esse paciente está ou não eliminando os líquidos acumulados. Tá certo? Dúvidas, pessoal? Doutor, Oi. eu sempre tenho essa dúvida. Por que é que causa essa hipotensão? Porque você pode fazer vasoconstrição dos vasos. Por conta dele estar muito congesto, esse pulmão, esse coração, você diminui a função, aliás, você diminui a circulação desse sangue, né? E você tem prejuízo. Eu achava que com isso fazia hipertensão, não a hipo. Alguns pacientes podem desenvolver hipertensão, pode ser reverso também. Aí vai depender do paciente, como ele está... aliás, na verdade, quando acontece tanto a hipo como a hipertensão, é um momento que o corpo está tentando fazer compensação. E aí ele pode fazer a compensação tanto para mais como para menos. Tá bom, obrigada. Nada. Último tema, pessoal, para vocês dormirem bem feliz. A embolia pulmonar, né? Eu acredito que vocês já ouviram falar bastante. Eu já tive. Quem teve embolia pulmonar, pelo amor de Deus? Edvanete. Linda, maravilhosa. Tô viva. Você também quer ter tudo, né? Chega, né? Tem que deixar tudo. Só quiser deixar tudo para mim, porque deixar dinheiro. Deus me livre. A diva é egoísta, ela quer tudo para ela. Não, não pode. Tô tratando a leucemia. Olha, eu sou maravilha. Oh, meu Deus do céu. Mas você tá bem, né, Edvanete? Isso que é importante. Tô ótima. O médico me professor. Mas eu tô melhor do que muitas coisas por aí. É verdade. Bom, a embolia pulmonar, ela pode ter uma abreviatura de EP, tá? Ela pode ocorrer por uma consequência de um trombo. Esse trombo, geralmente, ele é formado no sistema venoso profundo, e aí ele se desprende. Quando acontece dele se desprender, ele vai atravessar cavidades diretas para onde? Do coração, e consegue
alcançar uma artéria pulmonar ou algum ramo também, tá? E quando isso acontece, ele vai fazer uma obstrução. Isso também pode ser conhecido como doença venosa trombolítica ou trombolismo pulmonar, TEP, que também é um termo muito utilizado, TEP. A trombose, ela é definida como a presença de um material sólido dentro de um vaso, né? E um vaso somente inflamado. Necessariamente apresentaria como trombose. Esse termo também está certo. No caso, quando isso acontece, além do trombo, algum fragmento séptico, como de gordura, ou ar, ou líquido amniótico, também pode causar um evento embolítico. Então, você vê lá o seu técnico de enfermagem aspirando e injetando uma medicação lá na extensão do equipo. E junto com aquela extensão foi um tantão de ar para dentro do paciente. Ali você pode proporcionar uma embolia pulmonar no paciente. Então é importante sempre orientar que eles tirem o ar das extensões, não injete ar, porque as pessoas não conseguem entender que este ar pode ocasionar uma embolia pulmonar importante, tá? Ou, dependendo da pressão, igual vai administrar a medicação pela extensão e antes não saliniza, não faz uma lavagem do acesso para ver se esse acesso está pérvio. E lá na pontinha desse catéter que está inserido lá no acesso venoso desse paciente, ali é um ponto onde pode estar sendo formado um coágulo ou um êmbolo, e esse êmbolo se soltar na hora que essa medicação for injetada e ocasionar a embolia pulmonar, tá? Geralmente, a incidência da população é muito comum acontecer uma embolia. Mas de 10 mil pacientes, eu tenho uma estimativa um pouco baixa aí de 2 a 5 pacientes que desenvolvem uma embolia pulmonar, tá? Geralmente essas embolias acontecem mais em homens e mulheres asiáticas, tá? E os homens são os homens negros. Isso tudo se dá por conta do metabolismo dessas pessoas que se diferem em algumas questões. Uns um pouco mais finos, outros retêm um pouco mais de gordura, por estes motivos, tá? Um distúrbio também que pode ocasionar uma embolia pulmonar é a questão dos fatores de tabagismo, os fatores de trauma, os fatores de cirurgia de média e grande porte, né? No caso, as cirurgias de abdômen, ortopedia, pelve, ginecológicas, neoplasias e gestação, elas podem e estão associadas diretamente a uma possível embolia, tá? Então, dessa forma, pode acontecer também a questão da embolia. Uma coisa também que é muito comum acontecer é a questão do paciente com DPOC acabar desenvolvendo um êmbolo também e levando ele para uma embolia pulmonar. Outra coisa, além da questão que eu falei da TEP, né, da trombose, do tromboembolismo pulmonar, nós temos uma outra que também chama-se a trombose venosa profunda, a TVP. Todos os hospitais, geralmente, existem protocolos, tanto para TVP como para TEP, tá? Geralmente, ela está associada a um desenvolvimento de um êmbolo pulmonar, tá? Que o paciente desenvolveu ali e se soltou e acabou obstruindo este vaso aí do paciente, tá? Isso vai acontecer justamente na questão periférica do paciente. Então, a trombose venosa profunda vai obstruir algum vaso importante na questão venosa do paciente. Os sinais e sintomas que é mais clássicos e que aparecem mais na questão da TEP é a questão do tamanho do trombo, o tamanho dessa artéria que está obstruída, ocluída também pode ser, e o paciente começa a apresentar uma questão da hipotensão,
que está muito associado. Pode também apresentar uma síncope, ele pode apresentar pele fria, pegajosa, tá? E acontece, então, dele estar evoluindo para uma possível parada cardíaca também neste momento. Então, é muito comum isso acontecer. Então, quando ocorre a oclusão da artéria pulmonar, por conta deste êmbolo, ele vai trazer algumas alterações pulmonares hemodinâmicas também para esse paciente, onde os alvéolos vão estar bem ventilados, não vai fazer uma perfusão adequada, e aí neste momento começa o desequilíbrio de ventilação e perfusão, e podendo levar o paciente então para um possível óbito. Os eventos também hemodinâmicos que acontecem nesse paciente é o quê? Uma resistência vascular pulmonar, um aumento do trabalho do ventrículo direito, onde pode causar a insuficiência ventricular direita. Vai acontecer uma redução do débito cardíaco desse paciente, hipotensão arterial e choque. O paciente vai entrar em choque. Para descobrir se o paciente tem uma embolia pulmonar, o diagnóstico ele pode ser realizado por meio de uma arteriografia pulmonar. É um método mais padrão de diagnóstico, tá? Onde ele consegue fazer uma visualização da circulação pulmonar após a ingestão do contraste iodado no paciente, tá? Além disso, a radiografia de tórax, eletrocardiograma, gasometria, dímero D, que é a produção de degradação da fibrina do plasma, e prova de função pulmonar, cintilografia pulmonar e tomografia helicoidal, ecocardiograma, ultrassom com Doppler venoso. Todos esses métodos é possível diagnosticar um êmbolo ou uma embolia também, tá? Tratamento, lógico, promover uma rápida lise do trombo, uma morte desse trombo, né? Através das drogas trombolíticas, né? Uma dessas drogas que é muito utilizada é a questão da streptokinase, né? Que é um anticoagulante importante, especialmente também no tronco arterial pulmonar. Utilizando essa droga, você impede que esse trombo tenha uma evolução e ele vai se dissolver com essa medicação, tá? Oxigênio contínuo neste paciente, se possível máscara, porque ele vai ter uma deficiência importante na respiração. Monitorização, sinais vitais, saturação de O2, isso é imprescindível para este paciente. Em alguns casos, os pacientes podem fazer terapia anticoagulante com heparina não fracionada, vai ficar em bomba de infusão 24 horas para manter esse paciente adequadamente, para ele não vir formar nenhum trombo e nem que esse trombo progrida à frente, tá? E diagnóstico de enfermagem, eu posso ter vários diagnósticos eu posso ter para essa questão. Um diagnóstico muito clássico para a embolia é a questão da desobstrução ineficaz de vias aéreas, tá? Se eu pensar isso NANDA, um diagnóstico, se eu pensar no NOC, no resultado, para o estado respiratório ou ventilatório ter uma permeabilidade das vias aéreas adequada, ter uma ventilação, ter prevenção na aspiração, né? E quando eu penso numa intervenção da atividade, qual é a intervenção que eu posso dar? Aspiração das vias aéreas, controle das vias aéreas, estimulação à tosse, fisioterapia respiratória, né? Então, tudo isso eu posso utilizar para este paciente, tá? A questão da pressão tissular cardiopulmonar ineficaz, eu posso dar como diagnóstico? Posso. Hipertemia, posso avaliar. Dor aguda, troca de gases, ventilação espontânea, tudo isso eu posso colocar na minha SAI. Risco de infecção, volume de líquido excessivo, a nutrição desse paciente geralmente é desequilibrada, a intolerância à atividade, ele não pode
ter, como fala, uma atividade adequada, então ele vai ter que manter repouso. Então, tudo isso é importante para que seja realizado para esse paciente o quanto antes. Perguntas, gente? Perguntinhas? Professor? Oi. Quais são os primeiros sinais assim que apresentam para poder identificar? Da embolia, você quer saber? Isso. Então, da embolia, esse paciente ele vai ter febre baixa, geralmente, tá? Ele vai ter hipoxemia, ele pode ter tosse produtiva, ele pode ter uma dispneia, uma taquipneia, ele pode ter dor torácica súbita, ou pode ter uma dor torácica referindo-se a que nós chamamos de pleurítica, dor torácica pleurítica, ele pode apresentar. Geralmente ele fica angustiado, apreensivo também neste momento, que aí pode ter hipotensão e pode ficar com aquela pele bem fria e pegajosa. Esses são os sintomas que o paciente pode apresentar. Ok. E isso em qualquer idade? Geralmente, isso acontece acima dos 35 anos. Ou, se esse paciente for mais jovem e ser submetido a alguma cirurgia, que eu falei, abdominal, ortopédica, pélvica ou ginecológica, ele tem um risco muito grande de fazer uma embolia pulmonar. E pacientes com tratamento de câncer, neoplasias, também é muito comum acabar desenvolvendo essa questão do êmbolo também. Certo? Certo, entendi. É que no hospital que eu trabalho faleceu uma de 20 anos. Mas de imediato não foi diagnosticado por embolia. Só depois que fizeram o dímero que descobriram. Entendi. Então, aí teria que investigar o histórico dessa moça, porque às vezes ela pode ter alguns fatores de histórico, por exemplo, problemas de coagulação, que pode ajudar a fazer a formação desses êmbolos também, né? Mas 20 anos é muito jovem, gente. Muito jovem, eu fiquei passada com a história. Porque, assim, ela tinha ido já outras vezes com a dor no peito, mas não sabia o que era. E só os exames que pediram foi um PCR. Uhum. Aí, no dia seguinte que ela foi, já não deu mais tempo. Coitada. Nesse caso, o certo é mandar esse óbito para o SVO para investigar. O certo é mandar para o SVO. É a Bia rindo. Escapou aqui. Escapou? Pergunta, gente. Não? Não. Tá. Perfeito. Eu mandei a mensagem para a Luciana para ela me mandar a questão do formulário, né? E para a gente ver como que vai ficar a aula prática. Não essa semana, eu estou planejando para a semana que vem. Aí na semana que vem, na próxima semana, após o feriado dessa semana, tá? Então daqui 15 dias eu estou pensando em fazer então essa aula prática. Aí eu vou dividir os 2 semestres. Na quarta vai um semestre e na quinta vai o outro semestre, né? No caso é o 6º semestre que está aqui e o 7º. Aí eu vejo com vocês o que vocês preferem, se o 6º vai primeiro, ou se vai o 7º, depois vai o 7º, ou vai o 6º na sexta, porque não dá para ir muita gente, né, por conta do controle que tem que ter. Então é melhor dividir por semestre, que todo mundo já se fica melhor.
Bem, e aí eu vou avisar vocês as coisas que se vocês... Avental, isso é certeza, todo mundo tem que levar o avental. Máscara, todo mundo tem que ir de máscara, e vai ficar o tempo todo de máscara. E se tiver álcool em gel, bolsinho, mantenha um álcool gel no bolso. Certo? Certíssimo. Certíssimo. Bom. Cabelo preso, sapato fechado. Isso! Nada de acessórios. Nada de adornos. Exatamente. Só com a cara e a coragem. Né? E a Pessoal, máscara. E a máscara, exatamente. E aí eu vou confirmar direitinho, na quarta-feira a gente conversa. Ok, prof. Ok? Perguntas? Mais alguma coisa? Por enquanto tá tranquilo. Tá tranquilo? Perfeito. Tá. Eu tô finalizando os slides. Vou tentar finalizar agora no final de semana, no feriado, para eu mandar para vocês das aulas que já passou. Vou colocar umas imagens lá para ficar bem fácil para vocês. E vou ver se consigo uma imagem de um pulmão com pneumonia para vocês verem como que fica. Tá? Porque quando vocês forem enfermeiros, vocês vão olhar lá e falar, nossa, o paciente está com pneumonia. Em terço médio, em lobo direito, lobo superior, inferior, médio. Bem bonitinho lá. Tá certo? Bom, bom final de semana, descansem e voltem com energia total na quarta-feira. Tá bom. Beleza. Juízo, se cuida, não esquece de beber água, hein? Ah, pode deixar. Um vinho também pode, né? Lógico. Pode, né, gente? Pode. Bebe. Então, vocês aproveitem também tudo aí. Vocês não vão beber muito, viu? Juízos. Aproveitem em casa, né?